Bom, nós estamos de volta aqui com Conversas Cruzadas na TV Com, são 10h28 agora. Na sua tela, o assunto é a violência e, ampliando um pouco o debate, nós partimos aqui da questão da investigação da perícia criminal e trouxemos essa possibilidade, esse desejo de algumas instituições de que nós tenhamos uma desvinculação da perícia da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, que ela se torne uma instituição independente dentro da administração pública. Antes de avançar um pouquinho, a gente falou aqui no intervalo rapidamente de índices de violência, o mapa da violência, enfim. Santa Catarina tem aí o título de estado mais seguro do Brasil, o próprio governo divulga isso. Mas antes de entrar nessa questão específica, que provavelmente você vai se identificar mais com ela, eu queria ouvir do doutor Bruno, doutor André e do doutor Bruno também, essa questão da interferência, né? Talvez o doutor Bruno possa nos ajudar. Houve casos, os senhores conseguem relatar episódios em que houve a interferência, o direcionamento da investigação por parte de um delegado que tenha ajudado a municiá-los de argumentos para que essa independência aconteça e seja aprovada? Olha, eu acho que nós passamos por um período aí no regime militar que foi bem marcante. Mas recentemente? Recentemente basicamente mesmo o que as perícias sofrem é um cerceamento dos recursos financeiros, né, para poder executar. As perícias, elas evoluíram muito e os exames estão cada vez mais complexos, cada vez mais caros, eles exigem cada vez mais atualização, tanto em treinamento quanto aquisição de material. Então, o que acaba evoluindo é que você não tem muito o que concluir se você não tem acesso à tecnologia. Sim. E você não tem acesso à tecnologia se você não tem um investimento. E aí, como já falado antes, a perícia, estando vinculada à Polícia Civil, ela acaba ficando em segundo, terceiro lugar na prioridade de investimentos acaba não tendo acesso à tecnologia. Agora, quando a gente fala de capacidade de independência na investigação, como é que nós podemos fazer a correlação com outras pontas dessa mesma estrutura, desse mesmo sistema? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o doutor Aldo, por vezes, quando era delegado-chefe da Polícia Civil, foi cobrado por isso. Porque não adianta nós termos aí uma perícia bem estruturada e independente, como é o caso de Santa Catarina, mas deficiência em efetivo e em preparação da Polícia Civil, no caso aqui de Santa Catarina, quando nós temos poucos policiais em delegacias, horários restritos e por aí vai. Daqui a pouco o doutor Aldo pode nos falar mais sobre isso. Mas qual é a relação que os senhores fazem para que nós tenhamos não só a perícia independente, mas também a estrutura fortalecida no outro lado? Porque a falta de efetivo é quase uma constante em todas as instituições policiais do Brasil, não é mérito de Santa Catarina, demérito, enfim, e ainda mais agora em que nós temos um momento de contingenciamento e cortes em investimentos e recursos públicos, sobretudo por conta da crise. Como é que se equaliza isso? Não adianta investigar bem, mas a gente não ter quem dê início ao processo de investigação, ao inquérito, por aí vai? Olha, é o ponto principal da modernização que nós falamos hoje. Eu estava conversando com o doutor Aldo antes de entrar aqui e comentei com ele de algumas polícias em que eu acompanhei, por exemplo, a evolução do orçamento. Passamos por uma época de bonança nos últimos 10 anos com muito orçamento e, por exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal não deu conta, em alguns anos, de gastar 25% do que recebeu. Então, há uma certa desestrutura no modelo de segurança pública, porque nós nunca fomos, vamos dizer assim, pagos para planejar e pensar. Estávamos sempre apagando incêndios. Era sempre correndo atrás de algum caso de repercussão que tinha que ser investigado. E hoje, com essa especialização dos órgãos, com o avanço, conhecendo mais da sua atividade fim, é capaz de você começar um planejamento e aí você já está pedindo o próximo passo, que é um planejamento em conjunto. Sim. E um ponto interessante de transição que nós estamos passando é que nós estamos deixando de ter órgãos extensivos, muito dependentes de pessoas humanas, para mais dependentes de equipamentos, de tecnologia.
Então, muitas investigações hoje podem ser feitas em bancos de dados que a polícia mesmo tem, que a perícia também tem. Bancos de dados que você pode conseguir fazendo convênio com instituições financeiras e fazendo um cruzamento de dados. Então, há um momento também de transição. E um outro ponto que eu acho que ainda Santa Catarina deve enfrentar daqui para frente está justamente relacionado a essa retomada que o Estado tem de reputação. Pode vir um efeito ressaca em alguns crimes. Então, por exemplo, você, ao mesmo tempo que consegue abaixar o número de homicídios, você pode ter um aumento no registro de alguns determinados tipos de roubos e furtos. Porque antigamente o Estado não tinha uma boa imagem perante a população. Aquele que tinha um objeto seu roubado ou furtado, ele media o esforço dele. Será que eu devo ir à delegacia registrar esse roubo, esse furto? Eu acho que não vai dar em nada. Uma vez que você consegue provar que o cidadão tem acesso a um serviço, ele passa também a querer fazer a parte dele. E aí os aumentos de registros acontecem, principalmente nesses pequenos furtos de celular, roubo de celular, né? E que hoje alguns que estudam essa área dizem que em menos de 20% se registra. Sim. E a gente vê que nesses locais onde o Estado retoma essa reputação, começam a aparecer mais registros. A população quer usar mais ainda o serviço que está começando a melhorar. Então, é um momento de realmente o que você disse, de planejamento. E esse planejamento conjunto eu acho que vai ficar para uma fase de mais amadurecimento. Doutor Aldo, gostaria de ouvi-lo com base no que o doutor Bruno nos falou e complementar, né? Quando ele fala aqui da integração de sistemas, eu estou imaginando o cidadão que está nos assistindo e estou me recordando aqui de reclamações que a gente ouve lá na Rádio CBN, enfim, e até aqui na TV Com, que diz o seguinte: bom, será que a gente não está no campo da ficção científica? Porque a gente fala de integração de sistemas, de identificação do cidadão que comete um crime, enfim. Aqui em Santa Catarina a gente tem um problema histórico que não é diretamente sua responsabilidade, mas a gente já cansou de fazer matéria sobre isso. Não se consegue cobrar uma multa do argentino que vem para cá no verão e anda feito um louco no trânsito. Isso não funciona, essa integração não existe. Então, será que a gente vai conseguir chegar a esse ponto de utilizar mais a tecnologia, como o doutor Bruno falou, a nosso favor e ter a coisa funcionando? Felipe, Santa Catarina, nós temos dentro do Grupo Segurança Pública uma integração assim, bastante afinada, né? Nós temos polícias que se comunicam, que trocam experiências, nós temos inteligências que se comunicam, inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, da própria SSP, do sistema prisional, até um grupo, né, com denominação própria que reúne-se periodicamente todas as inteligências para a troca justamente de informações, né? Então nós temos um sistema de segurança que ele se complementa, né? Essa complementariedade ela é importante dentro de um sistema de segurança pública. E até puxando um outro gancho, quando você comentava se em algum momento algum delegado teria interferido na perícia, na verdade, assim, a Polícia Civil, ela é uma instituição neutra. Ela não trabalha nem para acusação e nem para defesa, né? Claro que nós estamos falando em tese, né? Porque quando você entra numa investigação criminal, e a investigação criminal é uma ciência, a investigação criminal ela é fascinante, né? Ela empolga. E quando você se empolga numa investigação, ainda que sem querer, né? E sem se aperceber do que está acontecendo, você acaba direcionando essa investigação de alguma maneira, porque você está, às vezes, contaminado pela emoção e pela empolgação do ato de investigação, que é fascinante, né? Então, e pode haver algum tipo de pressão para que uma perícia seja feita de uma maneira, seja feita de outra. Daí a importância, e aí é mais um ponto da importância da independência das perícias. Eu estou voltando para aquele assunto inicial, tá? Voltando para aquele assunto inicial. O perito, ele não participa da investigação. Ele pode ir ao local do crime, mas ele não vai participar dos atos de investigação. Então, o perito, ele, tanto quanto a Polícia Civil é neutra, o perito, ele também é neutro. Só que a neutralidade ela é mais pura, né? No que tange ao perito, porque o perito está afastado da investigação, então ele consegue realizar o trabalho dele sem estar contaminado por nenhum tipo de paixão, né? Porque dentro de uma investigação criminal, nós precisamos ter esses freios e contrapesos, né? No sentido de que, em algum momento, se interrompa, né,
o domínio da investigação. Quando uma instituição faz uma investigação do começo ao fim e faz a perícia também, você tem todo o ciclo de prova na mão, às vezes, de uma única pessoa. Sim. Isso não é interessante, né, para a neutralidade, para a formação da prova de uma maneira eficiente e neutra, né? Você precisa, às vezes, quebrar esse ciclo, né, para que o ciclo seja realmente incompleto, para que as instituições fiscalizem-se entre si, né, e que também sejam neutras na sua esfera de atribuição, como no caso da perícia, né? Então, essa desvinculação, ela também ela potencializa essa neutralidade que se espera do perito. Uhum. Então, no fim, eu acho que você fez uma pergunta, né, Felipe? Eu acabei dando volta e retornei ao tema inicial. Não tem problema, faz parte. Mas era mais ou menos o que eu queria te comentar. Não, compreendemos, evidentemente. Doutor André. Eu mais uma vez, tenho que concordar com as falas do Dr. Aldo, né? A perícia, ela tem que manter uma distância dessa investigação policial, porque a sua atividade, que é fazer o levantamento dos vestígios encontrados no local de crime ou relacionados a esse crime, né, ela precisa ter um olhar científico, né, ela procede do seu lado, o que nós chamamos dentro da perícia de uma investigação científica, uma investigação pericial. Esse processamento, essa investigação que nós fazemos, ela vem somar a investigação policial, né? Por quê? Porque ela tem um olhar da ciência e ela analisa provas objetivas, né? A investigação policial, no seu início da sua investigação, normalmente ela está baseada em elementos testemunhais, depois ela começa a ter elementos documentais e aí chega a prova material produzida pelo perito, que vem compor todo esse conjunto probatório e, diante desse conjunto probatório, a polícia ela tem plena capacidade de concluir ali sobre a dinâmica do fato, sobre a materialidade do delito e sobre os culpados, né? E propor o indiciamento de fulano, ciclano e fazer a sua devida representação. Bom, são 10h40 pela tela da TV Com, é hora de nós fazermos mais um intervalo para voltarmos daqui a pouco com a continuação desse papo. Eu queria abordar daqui a pouco, já vou antecipar aqui a questão do mapa da violência, números, etc., porque a gente falou aqui por várias vezes que nós estamos em Santa Catarina, num dos estados, no estado mais seguro do Brasil. Então eu vou pedir daqui a pouco a opinião do Dr. Bruno e do Dr. André para saber o seguinte: se sendo o estado mais seguro nós temos ainda os nossos desafios, como é que não estamos por aí, hein? Como é que estão os outros estados da federação que têm índices altíssimos comparados aos nossos aqui? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa. Até já.